com Jesus. Estamos esperando o Senhor no tocante ao que Ele tem para nós essa noite. Eu devo dizer à igreja, quarta-feira passada, quando eu estava aqui no exercício respondendo perguntas, como eu estou com esta Bíblia em minhas mãos, foi detectado aqui no púlpito pensamento contrário vindo da audiência. Gente aqui dentro em desacordo com o que estava sendo dito quando uma determinada pergunta estava sendo respondida. Eu detectei aqui, pelo discernimento, um pensamento contrário vindo da audiência. É claro que eu não estou dizendo que veio da igreja, de todo mundo, mas de gente aqui dentro. Eu quero dizer o seguinte: já que você discordou de certas colocações que foram feitas aqui, me procure no escritório. Eu creio que a pessoa ser sincera, ser franca, isso é uma coisa muito boa. A pessoa assumir a sua convicção. É difícil uma pessoa assim discordar e procurar o pastor no escritório e dizer: eu não concordei com tal coisa. Sempre ela fala para outras pessoas. Muito embora não é que alguém tenha me contado alguma coisa, é que eu senti pelo Espírito na quarta-feira pensamento contrário vindo da igreja, da audiência, pessoas aqui dentro discordando de determinadas coisas que estavam sendo ditas. Eu devo dizer que nós vamos continuar com os cultos de perguntas e respostas, não hoje, é claro, mas quarta-feira próxima eu me comprometo de estar com a igreja e as perguntas poderão ser deixadas na urna, hoje, amanhã. Se eu responder uma coisa equivocadamente, o Espírito de Deus me revelará. E eu terei humildade suficiente para retirar aquilo diante da igreja, para dizer: eu estava equivocado em tal coisa. Acontece que criou-se um tabu em torno de sexo. Criou-se um tabu acerca de sexo. E quando se fala coisas nessa área, há aqueles que pensam que estamos falando besteira. Eu prefiro crer que esteja até uma infantilidade por parte da pessoa. O que foi falado quarta-feira passada aqui é sacerdócio, é coisa pastoral. Tem que ser falado mesmo, porque são coisas vivenciais, são coisas que nós vivemos, são problemas que nós enfrentamos, são perguntas que as pessoas têm na mente, são coisas vivenciais. Enquanto estivermos nessa dimensão, não estamos livres delas, temos que vivê-las, enfrentá-las. Então, foi uma coisa tratada com ética cristã, com termos decentes. Termos decentes. Não foram usadas aqui palavras de baixo calão. A linguagem foi clássica, foi dentro do padrão moral cristão. Mas é a tal coisa, é aquele tabu que certas pessoas têm na cabeça.
acerca de determinados assuntos na área sexual. E, no entanto, são coisas vivenciais, são coisas que nós enfrentamos. Lá em Araçatuba, eu respondi uma pergunta ontem, mais forte do que as que foram feitas aqui. Uma pergunta clara, direta. O Nelson estava comigo. E ela foi respondida dentro de padrões éticos, morais, termos clássicos. A igreja entendeu. Eu até pensei na possibilidade, se não fosse as minhas constantes viagens, se eu até desejei oficializar uma escola bíblica aqui de manhã, no domingo. Em toda a igreja. E essa escola seria, então, para respostas de perguntas, todos os domingos de manhã. Mas, enquanto isso não for possível, pelo menos nós vamos dedicando por um prazo indeterminado as quartas-feiras para responder perguntas. As perguntas são boas porque elas nos levam a tocar em pontos que às vezes em uma pregação a gente não toca. Às vezes em uma pregação a gente não entra em determinadas áreas, ao passo que a pergunta leva a gente a entrar naquele assunto, a falar sobre aquilo. O irmão Brana tinha cultos dessa natureza, de perguntas e respostas. Vamos ficar de pé nesse instante? Salmos 51, versículo 12. Salmos 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amado Deus e Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude nesta noite na compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Sentai-vos. A alegria é um estado psicológico. E quando uma pessoa está alegre, ela estampa no rosto, nos olhos, a sua alegria. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vou repetir. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando uma pessoa está alegre, seus olhos brilham. Quando uma pessoa está abatida, seu olhar fica apagado. Vejam só o contraste. Jó, capítulo 17, versículo 7. De mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. A mágoa escurece os olhos.
E todos os membros são afetados. Todos os membros são afetados. Porque é o mal que os médicos dizem, psicossomático. De psicológico ele passa para o físico. E a pessoa pode ter até sintomas físicos. E ela vai no médico e diz, eu estou sentindo tal coisa. O médico a examina, não, mas fisicamente você não tem nada. Não, mas eu estou sentindo. E é uma coisa psicológica, é um estado psicológico que está refletindo no físico. Eu devo falar um pouco nesta noite acerca de depressão, que por sinal é um dos males que estão afligindo a humanidade em nossos dias. O profeta chega a dizer que a moderna tecnologia oferece tantos recursos e, no entanto, o povo é menos feliz. No tempo do ferro a brasa, no tempo do fogão a lenha, no tempo da panela de ferro, no tempo do carro de boi, no tempo da lamparina, do lampião, o povo era mais feliz que agora. O povo tem sido atacado de um mal em proporção alarmante. O que tem de gente tomando pílulas à noite para dormir, estimulantes pela manhã, procurando afugentar por meio do álcool temores desconhecidos, ou então se recorrendo ao vício fétido de fumar. Quando estão nervosas, fumam um cigarro em cima do outro, buscando lenitivo naquilo. É que o homem é formado de 3 partes. O homem é como um ovo, permitam-me essa ilustração. O ovo tem a casca, a clara e a gema. São 3 coisas que formam o ovo. O homem é a casca, o físico. O homem tem a parte psíquica e a parte espiritual. Quando ele sente um problema no físico, clinicamente mesmo, uma doença orgânica, ele vai a um médico. Dependendo do problema, há aquela especialidade na medicina. Se é um problema no coração, ele procura um cardiologista. Se é uma doença nervosa, ele procura um neurologista. Se é um problema de pele, ele procura um dermatologista. E assim por diante. Agora, quando se tratam de doenças emocionais, tais como depressão, ansiedade, solidão, angústia, medo, é claro que um médico não vai tratar dessas doenças. Então existem 2 especialidades que podem tratar destas doenças: o psiquiatra e o psicólogo. A diferença entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psicólogo é médico, ou melhor, o psiquiatra é médico. Ele é médico. Ele medica. Ele passa medicamentos. Ele passa calmante, antidepressivo, ansiolítico, anti-ansiedade. Já o psicólogo, ele não é um médico.
E o tratamento com ele é a base de conversas. A chamada psicoterapia, que é um tratamento de médio a longo prazo, quando através da psicanálise ele faz um levantamento da vida da pessoa. Porque às vezes um problema que aconteceu na tua infância pode estar refletindo agora. Um problema que aconteceu na tua infância, um trauma, por exemplo, que você sofreu, pode estar refletindo agora. Então tem que trabalhar em cima daquilo, para desatar aquele nó, para você ficar bom, para você sarar. Agora, quando o problema está na terceira esfera, que é espiritual, psiquiatra não resolve, porque antidepressivo não expulsa demônio. Psicólogo não resolve, porque conversa não expulsa demônio. Eu vou citar um exemplo. Saul se deprimia. Ele estava bem, de repente a coisa ia fechando por dentro. Fechando. Ele perdia o humor, fechava seu semblante. Eu não sei se naqueles dias existia psiquiatra. Prefiro crer que não. Mas se ele fosse a um psiquiatra e contasse, doutor, está se passando comigo assim. Eu estou bom, de repente eu começo a fechar por dentro, me cai uma tristeza, fico extremamente deprimido. O psiquiatra imediatamente ia passar um medicamento para ele, um antidepressivo, o que não resolveria. Por quê? Porque era um espírito. A Bíblia diz que era um espírito mau. E tem mais uma, da parte do Senhor. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Um espírito mau da parte do Senhor. Outro dia alguém me perguntou, mas pastor, como pode espírito mau da parte de Deus? Espírito mau da parte do Senhor significa um espírito permitido por Deus. Porque Deus mesmo não te aflige, mas Ele pode permitir um demônio fazer. Deus mesmo não te adoece, mas Ele pode permitir um demônio te adoecer. Só que Saul descobriu a terapia certa para afugentar aquele espírito. E era o dedilhar da harpa de Davi. Quando ele se deprimia, Davi era chamado. Davi chegava com a harpa e seus dedinhos na harpa lá, aquele som era tão ungido, que o espírito ia embora. Só que ele voltava. Saul voltava a se deprimir. Agora, se fosse fazer um levantamento na vida de Saul, por que ele estava desenvolvendo aquele quadro depressivo? Por que aquela perturbação? Aquilo tinha uma origem, tinha uma causa: desobediência. Ele tinha sido desobediente a Deus e, consequentemente, um espírito mau o atormentava. Mombrana disse: eu desobedeci a Deus e peguei a ameba, uma doença. Uma mulher dentro da igreja, enquanto o profeta estava tratando de expulsar um demônio, e o demônio estava lhe resistindo, o profeta pediu para a igreja: a igreja me ajude, vocês inclinem suas cabeças, fechem seus olhos. E uma mulher
continuou de cabeça levantada e de olhos abertos. Foi uma desobediência. E aquela desobediência lhe custou um preço. E caro. Sabem qual foi? O espírito que estava naquela pessoa diante do profeta saiu. E imediatamente ele foi e entrou naquela mulher que estava de olhos abertos. Então ela passou a ter um comportamento de dupla personalidade. Comportamento de dupla personalidade. Ela ficou tão insatisfeita em casa, tão insatisfeita com o marido, que se envolveu lá fora. Largou do marido, foi-se com outro, e ela dizia: eu nem me lembro que fiz isto. Possuída por um espírito. E ela apanhou esse espírito em uma reunião do profeta. Por causa da desobediência. Gente, espírito errado pega. Espírito errado pega. É como doença contagiosa. Doença contagiosa, às vezes a pessoa tem que ir até para uma sala de isolamento, porque o vírus é contagioso. Beber água na mesma caneca, sentar onde a pessoa estava sentada, ela pode se contaminar. Assim são os espíritos. Anda-se muito com uma determinada pessoa, se apanha o espírito dela, começa a conversar como ela, a se comportar como ela. O irmão Brana fala que uma certa vez, um irmão, precioso irmão, mudou de opinião a respeito do profeta. E saiu apregoando que o irmão Brana era Jesus Cristo. O irmão Brana chamou ele e disse: escuta uma coisa. Você sabe por que você está pregando isso? Que eu sou Jesus Cristo? Você não dormiu tal noite, em tal hotel, em tal quarto? Ele disse: sim. Pois é. Você sabe quem tinha dormido ali na noite anterior? É o homem que prega que eu sou o Cristo. Não precisou você conversar com ele. Só de você dormir na cama que ele dormiu, o espírito pegou. Eu toda vez que vou dormir em um quarto de hotel, em um apartamento de hotel, a primeira coisa que eu faço ao entrar ali, antes de pôr as malas no seu lugar, antes de qualquer coisa, é fazer uma oração. É pedir: Senhor, purifica este quarto, este apartamento. Porque a gente não sabe os espíritos que por lá passaram. Espírito de roubo, de crime, de adultério e outras coisas mais. E às vezes, a gente se expõe para espíritos. Já é um fato conhecidíssimo da igreja. Mombrano estava pregando em uma reunião, uma jovem veio à frente com as lágrimas descendo pelas suas faces. E ela dizia assim: irmão Brana, eu tenho tanto desejo de ser salva. O irmão Brana lhe respondeu: Cristo já te salvou há quase 2000 anos atrás. Simplesmente você tem que aceitá-lo. E ela levantou as suas mãos diante do altar de Deus.
se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. E aquela paz que excede todo entendimento entrou no seu coração. Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que ter a paz de Cristo no coração. A paz de espírito. O gozo do Senhor no coração. A alegria da salvação. Ela estava contente, ela estava satisfeitíssima. Ela chegou a desejar ser como a esposa do irmão Brana. Ela disse para o irmão Brana: como que eu gostaria de ser como a tua esposa? Ela tem um semblante tão inocente. Sei lá, a gente veio do mundo, o mundo marca a gente. O profeta lhe disse: irmã, confie na eficácia do sangue. O sangue nos purifica de todo pecado. Ela estava feliz. E um dia, ela saiu de casa e sofreu um acidente. Quando se fala acidente, pensa-se, um carro lhe atropelou. O carro no qual ele estava bateu em outro. O pior acidente que existe é o acidente espiritual. O pior acidente que existe é o acidente espiritual. Com um vestidinho debaixo do braço, ela saiu para ir a uma costureira. Ela pretendia fazer uma roupa. Toda feliz, com aquela alegria no coração. Foi quando ela passou perto de um clube e escutou o barulho da música. E parou. E o profeta disse: quando ela parou, ela já estava no terreno de Satanás. Você vai atender aquele telefonema, você percebe que é de um conquistador. Você fica com o fone no ouvido, ouvindo aqueles elogios, com segundas intenções. Você já está no terreno do diabo. Você para olhar uma revista e uma sala de espera e um consultório médico, uma sala de espera e um consultório odontológico. E se você for ler determinadas coisas, você pode sair dali com o espírito errado. Você pode pegar um espírito errado assistindo uma cena de novela. Assistindo uma cena de novela, você pega um espírito errado. Porque quando aquela irmã percebeu, ela já estava lá dentro do clube, dançando. Ela estava dançando. Daí ela caiu em si: meu Deus, que situação desgraçada é a minha, o que eu fiz? Desesperadamente ela foi em busca do profeta de Deus, que a essas alturas já estava deitado. O carro parou na porta de sua casa, alguém que bate desesperadamente, o irmão Brana abre, era ela. Ela dizia assim: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito. Satanás faz isso mesmo, primeiro faz a pessoa errar. Depois que a pessoa erra, para mim não tem mais jeito. A pessoa cai em um desânimo, uma frustração. E a porta começou a abrir e fechar, sem que alguém, sem que uma mão humana tocasse nela. Ela que pergunta: o que é isso? O profeta respondeu: eu não sei. O demônio saiu dela na forma de um morcego e veio em direção ao irmão Brana. Você pensa que orar por uma pessoa carregada você não tem que estar preparado?
Você tem que estar preparado para orar por uma pessoa endemoniada. E às vezes você tem até que saber se pode orar por aquela pessoa. Eu contei para a igreja aqui o que aconteceu comigo aquela vez que eu dei um ultimato para as pessoas voltarem. E a maldição caiu sobre uma pessoa que não atendeu. E eu fui até ela. Ela estava deitada na cama, atormentada pelo demônio. E eu levei minhas mãos sobre ela e repreendi aquilo. A pessoa levantou de imediato. Mas eu recebi uma carga tão negativa que eu passei 3 dias como se eu estivesse no fundo de um poço. Eu passei 3 dias extremamente deprimido. Daí eu me lembrei do que o profeta disse: se Deus lança uma maldição sobre uma pessoa e você tenta tirar, você vai entrar em aperto com Deus. Se Deus lança uma maldição sobre uma pessoa e você tenta tirar, você vai entrar em aperto com Deus. Aquele espírito saiu daquela irmã na forma de um morcego e veio contra o irmão Branham. Só que o irmão Branham se refugiou no sangue. Ele disse: o sangue de Jesus Cristo que me proteja disso. O sangue de Jesus Cristo que me proteja disso. Ela teve uma libertação naquela noite. Às vezes, certas perturbações emocionais são de origem espiritual. O que está precisando é haver um acerto com Deus. O sentimento de culpa opera na consciência e na inconsciência. Na inconsciência. O sentimento de culpa é como uma espada cortante. E quando o nosso comportamento não satisfaz os padrões nos quais nós fomos educados, os padrões de vida nos quais nós fomos formados, porque nós temos princípios éticos, morais, espirituais arraigados em nossa personalidade. E quando você faz uma coisa que agride aqueles princípios éticos, morais, espirituais arraigados em tua personalidade, isso pode resultar em um quadro depressivo. Vamos pensar um pouco nos sintomas da depressão. Sensação de abandono é um dos sintomas da depressão. Sensação de abandono. Parece que todos te abandonaram. Parece que ninguém gosta de você. Você tem aquela sensação de abandono. Você se sente abandonado por todos. Sentimento de indignidade. Ah, eu sou inútil, eu não presto para nada. Sou uma coisa inútil, eu não tenho valor nenhum. É outro sintoma do quadro depressivo. Perda de amor próprio. A pessoa perde o amor por si própria. Perde a autoestima. Não tem vontade de arrumar o cabelo, não tem vontade de vestir uma roupa nova, não tem vontade de sair. Ela perde a autoestima. Perde o amor por si própria. Sentimentos de pessimismo a respeito do futuro. Ah, eu não sei não o que será da minha vida. Eu acho que a minha vida, não sei não, viu? Meu fim vai ser... Sentimentos pessimistas acerca do futuro.
Vejam bem, perda de interesse pelos acontecimentos comuns da vida. Tendência de afastar das atividades. Expressão desanimada e postura física abatida. A pessoa pode queixar-se de que tarefas diárias simples parecem enormes, que a comida tem gosto esquisito, que o apetite desapareceu, insônia, não consegue dormir, fluxo vagaroso de ideias. Às vezes está procurando uma coisa, a coisa está na frente dela, ela não vê. O que é isso? Concentração fraca. Às vezes está procurando um sabonete, o sabonete está na cara dela, ela não vê. A concentração fica fraca. E até sintomas físicos, como dores de cabeça, dores no peito, musculares, falta de desejo sexual, podem ocorrer como consequência da depressão. Agora, eu devo dizer que não é todo quadro depressivo que tem como consequência o pecado. Não, nem sempre. Uma depressão é porque você pecou. Não confunda, não pense assim. Por exemplo, Jó. Jó foi o tipo do homem deprimido. Vocês sabiam que Jó sofreu uma terrível depressão? Querem anotar as referências? Tristeza extrema. Jó capítulo 30, versículo 20. Ele disse assim: por que se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma? Desejo de morrer é outro sintoma de quem está deprimido. Desejo de morrer. Vocês querem ouvir como Jó esteve nessa situação? Jó capítulo 3, versículo 21. Que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos. Jó chegava a desejar morrer. Procurava pela morte, mas não a encontrava. Perturbação do sono, insônia. Jó passou por isso também. Jó capítulo 7, versículo 4. Havendo-me deitado, digo, quando me levantarei? Mais comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Jó é o tipo do homem deprimido. Tristeza, desejar morrer, insônia, não conseguir dormir, passava a noite virando na cama, não conseguia dormir. Outra coisa, pessimismo em relação à vida. É outro sintoma da pessoa deprimida. Pessoa pessimista em relação à vida, não tem ânimo para nada, não tem ânimo para sair, não tem ânimo para fazer uma visita, não tem ânimo para ir trabalhar, não tem ânimo para tomar banho, não tem ânimo para se arrumar. Ouça o que Jó disse, capítulo 14, versículo 1. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Pessimista, né? O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Sensação de desamparo. Sensação de abandono. Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa inútil. A pessoa sente aquela solidão, e a solidão é terrível. A pessoa sente solidão no meio das outras. Solidão é um estado psicológico. Às vezes você pode estar no meio das pessoas, mas você se sente sozinha. Você não tem relacionamento interpessoal de um para com a outra. Você não se abre, você não se comunica. Então solidão não é apenas a pessoa ficar sozinha fisicamente. Uma pessoa pode estar no meio de 1000 pessoas e se sentir sozinha.
não se abre, não se relaciona. Não tem aquele relacionamento interpessoal. Então, sensação de desamparo. Jó 3:26. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas me vem a perturbação. Que situação que Jó passou, hein? Meu Deus. Outra coisa, a vida lhe parecia sem sentido. A vida para mim não tem sentido. Eu já ouvi gente dizer isso. A vida para mim não tem sentido. Nada para ela tem sentido. Jó capítulo 9, versículo 21. Eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Vocês já pensaram? Perder a autoestima. Perder a autoestima. Quando a pessoa tem autoestima, ela se zela, se preocupa em se arrumar, pôr uma roupa que combina. Perdeu a autoestima, não liga mais para nada. Sai de qualquer jeito, até desânimo para pentear o cabelo. Fica naquela situação sem autoestima. Sinais físicos de tristeza. Jó 17, versículo 7. De mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. De mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. Mas Jó saiu daquela situação? Saiu. Saiu daquele buraco? Saiu. A expressão buraco é figurativa, porque a pessoa quando está deprimida, ela se sente um buraco. Ela se sente um poço. Ele saiu daquele estado. E você também pode sair. Seja qual for o sintoma, seja qual for a doença, se é depressão, se é ansiedade. A ansiedade ela é diferente do medo um pouco. Muito embora pareçam as duas coisas ser uma coisa só. Medo é diante de uma coisa real. Medo é quando você sente diante de uma coisa real. Por exemplo, você vai dirigindo o teu carro, perde o controle, você vê que vai bater, você sente aquele medo. Então é diante de um perigo real. Agora a ansiedade é sentir medo diante de uma coisa irreal. Diante de uma coisa irreal. A pessoa que põe na cabeça, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e fica ansiosa. E a ansiedade gela as mãos, gela os pés, acelera o batimento cardíaco, porque libera adrenalina. Faz mal para a pessoa. E eu creio que nesta noite o Senhor Jesus Cristo quer ajudar a cada um aqui nesta noite. É normal lá um dia se amanhecer triste, deprimido. É normal. Você acha que todo dia a gente vai estar alegre? Todo dia vai estar com aquela alegria, dando risada, satisfeito? Tem dia que a gente amanhece mesmo, tanto triste, deprimido. Agora, quando a coisa é persistente, aí já está caracterizada uma doença emocional, que deve ser tratada. Primeiramente, deve-se buscar a causa. Nós que somos crentes, devemos nos aproximar de Deus e saber se nós não temos feito algo que tem entristecido o Senhor. E quando a gente acerta com Deus, então aquela alegria volta ao coração. Davi se deprimiu, mas foi por causa do seu pecado. Ele perdeu a alegria. Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado tira a alegria, tira a paz. Mas o acerto com Deus traz a paz de volta ao coração. Traz a alegria ao coração.
Nesta noite, Jesus Cristo quer te ajudar. Se você confiar piamente no seu poder, Ele poderá te ajudar nesta noite. Eu quero que a igreja feche seus olhos nesse instante. Fique em espírito. Vocês creem que Jesus Cristo está aqui? Jesus Cristo na forma de coluna de fogo. Jesus Cristo, o atributo da plenitude de Deus, o Logos de Deus, está aqui nesta noite. Ele pode derramar do óleo sobre a tua cabeça e alegrar o teu coração. Fazer o teu cálice transbordar. Ele pode jogar uma corda agora no buraco que você se encontra. E você se agarrar a esta corda e sair. Se sentir livre. Se sentir liberta. É uma noite de libertação total. Jesus disse: se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo é o maior dos psiquiatras. É maior do que qualquer psicólogo. Ele pode entrar lá no fundo da tua consciência, do teu inconsciente, e tirar para fora o que está te fazendo mal. Ele pode ajustar o teu espírito. Ele pode te dar a alegria de viver. Você perdeu a autoestima? Perdeu a alegria de viver? Perdeu o interesse pela vida? A vida não tem sentido? Jesus quer te ajudar nesta noite. Glória, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de dar uma oportunidade. Pessoas que têm distúrbios emocionais, que viessem à frente nesse instante. A igreja de olhos fechados. Ninguém abra os olhos. Ninguém. Pessoas que têm distúrbios emocionais. Pessoas que têm problema de insônia, de ansiedade, de depressão, de desânimo. Venham à frente agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade que Deus está vos dando. A igreja fique de pé, mas de olhos fechados. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu quero chamar o irmão Nelson aqui na frente. Irmão Nelson, faça uma oração por estas pessoas, irmão, no nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse instante, Pai, está aqui essas pessoas diante do altar. Meu Deus, o Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe qual é o problema que elas sentem, meu Deus. Eu peço a Ti, Jesus, de coração, crendo, Senhor, no Teu poder, que o Senhor pode agora dar tranquilidade, meu Deus. Dar, Senhor, aquilo que elas estão desejosas de receber. Ser liberto, meu Deus, desse mal que lhe acerca, Pai. Ó Senhor Jesus, que eles possam agora, meu Deus, receber de Ti a cura, Senhor. Se for enfermidade, a depressão, que sejam libertos. Eu creio, meu Deus, e peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Deus.
Aleluia. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu